No domingo nós começamos a falar a respeito das enfermidades da alma. As enfermidades da alma, aquilo que muitas vezes vem sobre o coração do ser humano, que vem sobre a vida do ser humano, daquilo que muitas vezes sentimentos, situações que se tornam sentimentos, momentos que às vezes criam dentro de nós esses sentimentos que acabam ferindo a nossa alma, né? E levam, inclusive, para enfermidades do corpo, né? Como depressão, ansiedade, tantas crises de pânico, não apenas isso, mas enxaqueca, gastrite, câncer, né? Então a gente sabe que existem muitas situações que trazem essa complicação para a alma, e nós vimos no domingo, no Salmo 42, versos 5, 11 e no 43, verso 5, que o salmista repete a seguinte frase: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Nós vimos no domingo a respeito do ódio, um sentimento que, infelizmente, ele é muito crescente na vida do ser humano, mas que ele não pode fazer parte da vida do ser humano. Nós precisamos que realmente o Senhor elimine isso de nós. Quando nós identificamos isso, ou precisamos às vezes pedir ajuda para Deus, para conseguirmos enxergar que o ódio está presente em nós, e nós precisamos clamar realmente socorro do Senhor. Vimos também a respeito do inconformismo. Pessoas que não se conformam com a situação que estão vivendo. Por exemplo, todos nós estamos vivendo uma época muito doida, né? Muito diferente. Mas nós temos que aceitar que estamos vivendo, estamos passando por isso. Porque se Deus está permitindo que nós estamos passando, é porque Ele tem um propósito, Ele tem planos para isso. E hoje eu quero falar um pouquinho a respeito daquele que é e tem que ser o melhor conselheiro da nossa vida, ou melhor, o único conselheiro da nossa vida, conselheiro eficaz sobre a nossa vida. Em Isaías, capítulo 9, a partir do verso 6, livro do profeta Isaías, capítulo 9, a partir do verso 6, a palavra de Deus nos diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, e desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então aqui nesse texto nós vemos que está realmente sobre nossa vida, ou pode estar, porque depende de nós realmente abrirmos o nosso coração para Cristo, este que é realmente um maravilhoso conselheiro. Tem um ditado popular que diz o seguinte: se conselho fosse bom, ele não era dado, ele era vendido. Mas acontece que conselho é vendido há bastante tempo, né? Na verdade, conselho ele é vendido há bastante tempo. Muitas pessoas estão vendendo conselho de várias maneiras, de várias formas, né? Mas Cristo, Ele tem realmente sobre nossa vida um conselho eficaz. Cristo tem realmente sobre nossa vida uma palavra, uma direção. Ele tem realmente sobre nós um cuidado muito especial, muito específico. E é isso que nós precisamos realmente buscar para nós. Quando nós passamos a conhecer mais da palavra de Deus, quando nós dedicamos um pouco mais do nosso tempo, da nossa disposição para estudarmos a palavra de Deus, tudo na nossa vida se torna diferente. E quanto mais nós procuramos conhecer a palavra de Deus, quanto mais nos aprofundamos em estudar, em meditar na palavra de Deus, mais nós vamos enxergar toda a direção, todo o norte que o Senhor tem para nós. Então a nossa vida se torna uma vida diferente. Muitas vezes nós procuramos conselhos em lugares tão errados, não é verdade? Às vezes você procura conselhos nas mídias sociais, às vezes você procura conselhos no horóscopo, né? Tem gente que não consegue
começar o dia se ele não olhar lá o horóscopo dele para ver qual é o conselho do dia, o que ele tem que fazer no dia. Porque dependendo do dia, lá no horóscopo está escrito assim, ó, nem sai de casa hoje, né? Fica quieto, porque hoje vai dar tudo errado. E a pessoa acredita nisso daí. Mas nós devemos, na verdade, começar o nosso dia, encerrar o nosso dia buscando a presença, buscando a direção de Deus. Quando nós buscamos a direção de Deus, tudo é diferente, porque o Senhor nos aponta realmente o caminho certo e Ele nos dá a direção certa. Então, na direção certa de Deus, as coisas não dão errada. Na direção certa de Deus, no caminho que Deus tem para nós, a palavra de Deus, inclusive Isaías vai falar muito isso, o caminho para nós é aplanado, ele é nivelado. Porque Deus não quer o nosso sofrimento, Deus não nos criou para nós vivermos no sofrimento. Mas nós estamos passando por sofrimento por causa do nosso pecado. Então, muitas vezes nós estamos seguindo por uma direção, estamos tropeçando, é um tropeção após o outro, caímos, levantamos, caímos de novo, às vezes nos arrastamos. Por quê? Porque nós não estamos seguindo aquele caminho, aquela direção que o Senhor tem para a nossa vida. Então não adianta você querer trazer para a sua vida algo errado e querer que o Senhor transforme, que o Senhor conserte aquilo errado. Porque se aquilo não é de Deus para a tua vida, Ele não vai abençoar aquilo. O que Deus tem para nós vimos domingo. Nós vimos domingo. O que Deus tem para nós realmente é plano de paz, planos de prosperidade. O Senhor quer realmente o nosso bem. O que Deus tem preparado para aqueles que creem nele são coisas maravilhosas. Deus realmente tem olhado para a nossa vida e o que o Senhor realmente espera de nós é que nós busquemos os seus conselhos. Agora, não adianta nada na palavra de Deus estar escrito que Jesus é um maravilhoso conselheiro, se eu não escuto e não aplico na minha vida os seus conselhos. É um texto bonito e nada mais se isso não se tornar evidente, se isso não se tornar real na minha vida. Então eu tenho que realmente compreender, eu tenho que realmente assimilar para a minha vida que se eu quero uma transformação, se eu quero uma mudança, se eu quero que a minha alma comece a receber a cura do Senhor, então eu tenho que me encher desse bálsamo que o Senhor tem para a minha vida, que são as suas palavras. Eu tenho que realmente me encher da palavra de Deus, me encher daquilo que Deus tem para mim. Outro dia eu estava falando com uma pessoa que estava tendo alguns ataques de ansiedade, e eu falei assim, no momento em que você estiver assim, primeiro você vai respirar fundo, depois você vai ligar lá em um louvor muito bonito, que acalma o teu coração, mas um louvor de adoração a Deus, não aqueles louvor de guerra, aquele louvor que fala que é para matar o inimigo, que é para acabar, não, um louvor adoração. Louvor adoração é aquele que você exalta o tempo todo a Deus, você não pensa no ser humano, você só pensa em Deus. Liga lá no louvor adoração e começa a ouvir, começa a adorar junto ali, que você vai ver como o Senhor vai acalmar o teu coração. E é isso que o Senhor quer fazer sobre a tua vida. Ele quer realmente te encher com a palavra dele, com a direção certa. A palavra de Deus diz que Cristo é a nossa paz. Paulo usa essa expressão muito linda, Cristo é a nossa paz. E é verdade. Cristo é a nossa paz, mesmo em meio a tribulações. O profeta Isaías, ele prega para um povo, a missão do profeta Isaías é uma missão muito difícil. Porque já no início Deus adverte ele dizendo o seguinte, você vai pregar para um povo que nunca vai se converter. Olha que missão complicada. Você vai falar, mas eles não vão ouvir. Você vai falar, você vai pregar, mas eles não vão dar atenção. Aliás, não é só a missão do profeta Isaías que foi uma missão difícil, ainda hoje. Pregar é difícil, porque muitas vezes você fala, e as pessoas não ouvem. Não há conversão de vidas. Não há mudança. Às vezes as pessoas estão ali sempre com os mesmos e exatos problemas e dilemas e não há transformação, não há mudança. Agora aquele que busca a direção do Senhor, não é que ele não vai ter problema nunca mais, mas vai ser um problema novo. Porque aquele problema de ontem Deus já tratou. Deus já curou. O problema hoje, as
geração de crentes é que eles estão sempre patinando ali nos seus mesmos dilemas e problemas. Por quê? Porque não estão seguindo realmente a direção que o Senhor tem para as suas vidas. Cristo é um conselheiro maravilhoso, mas eu pergunto para você, ele é um conselheiro maravilhoso? Para você ele toca na tua alma? As palavras dele trazem realmente esse refrigério? O Salmo 23 diz que o Senhor é meu pastor, então eu não vou ter falta de nada. Ele refrigera a minha alma. A gente está num inverno gostoso. Para mim esse inverno está melhor do que os outros, né? Eu gosto de inverno assim, de braço de fora, sem blusa, né? Nós estamos num inverno atípico, mas também quando chega o nosso calor é um calor quente mesmo, de verdade, né? O nosso verão é um verão assim. E aí naquele dia que está aquele calor assim, é tão gostoso você tomar uma aguinha gelada, ou você tomar um banho geladinho, você sente que o seu corpo vai refrigerando, vai refrescando, né? Agora não tem mais graça ir no banco lá com ar-condicionado, porque a gente tem que ficar em lugar aberto, né? Mas antes era gostoso entrar lá no banco, né? Ai, que gostoso. Agora ninguém mais quer ir em um lugar fechado, querem ficar em lugares abertos. Pois é, como é bom nós sentirmos que o Senhor está refrigerando a nossa alma, que o Senhor está realmente tirando toda aquela aflição, todo aquele fogo, toda aquela quentura que às vezes está nos consumindo por dentro. Por quê? Porque Cristo é a nossa paz. Ele é um conselheiro maravilhoso. O texto aqui diz que ele é o príncipe da paz. Só ele pode dar realmente a paz ao nosso coração. Então muitas vezes nós estamos padecendo com enfermidades da alma. O nosso coração está cheio de sentimentos, cheio de aflição, cheio de coisas que não deveriam estar ali, mas está. O nosso coração está atormentado, a nossa mente muitas vezes está atormentada. Quantas vezes você se deita para dormir e não consegue dormir, não consegue, parece que a mente não desliga. O que está acontecendo? Pode ser que você está cheio de coisas que estão deixando a tua alma enferma. E nós precisamos que realmente Cristo venha como esse conselheiro maravilhoso, conselheiro perfeito, o conselheiro que tem as palavras certas para a nossa vida, o conselheiro que vai realmente direcionar a nossa vida e nos encher com a paz. Mas pastora, como eu vou conseguir entender o que ele está falando? Estudando a palavra de Deus, orando e estudando a palavra de Deus, lendo a Bíblia. É assim que o Senhor fala conosco, você lendo a palavra de Deus, estudando mesmo dia a dia, se apropriando, se enchendo da palavra de Deus e praticando ela. Porque não adianta você só ler e não praticar, porque senão você esquece a palavra de Deus. Mas quando você lê e pratica, põe em prática, então ela se torna ali parte da sua vida, ela passa a fazer parte de você. E você então passa a viver para o Senhor, você passa realmente a confiar no Senhor e a seguir as instruções desse conselheiro maravilhoso. A cura para a alma. A cura para a alma. A doença começou pelo pecado, mas a cura está em Cristo. Quando Cristo morre na cruz em nosso lugar, Ele morre para nos salvar, Ele morre para nos curar. Que estejamos de fato buscando em Cristo essa cura, buscando em Cristo essa direção, confiando realmente na direção, na provisão do Senhor para nós. Que estejamos realmente abrindo nosso coração e descansando na presença do Senhor cada dia mais. Amém?